Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo do canal Essência Ágape. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição do Salmo 139, a série sobre os atributos de Deus. No primeiro vídeo nós fizemos a introdução a respeito desse salmo e hoje nós vamos dar continuidade então abordando a respeito do primeiro atributo encontrado no salmo, que vai do verso 1 até o verso 6, que é a onisciência de Deus. Mas antes de irmos então ao tema, já se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações e vem com a gente! Salmo 139, verso 1 ao 6, nós encontramos o primeiro atributo, onisciência de Deus. Antes de eu começar aqui a expor então o texto, eu quero trazer a definição do que é onisciência. O prefixo oni vem do latim, que significa todo. Ciência significa conhecimento. Então, onisciência é todo o conhecimento. Deus é onisciente, ou seja, Ele tem toda a ciência, Ele tem todo o conhecimento. Nós vamos, à medida que façamos a leitura, nós estaremos assim expondo o texto bíblico. E a primeira coisa que nós encontramos a respeito da onisciência de Deus está logo no verso 1, quando o Davi fala assim, o Salmo 139 ele é atribuído a Davi, ainda que não unanimemente pelos estudiosos, mas na grande parte ele é atribuído ao rei Davi. E no verso 1 ele diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Sondar é o mesmo que examinar. Davi está dizendo que o Senhor o examina profundamente, que o Senhor o sonda, que o Senhor o conhece de forma plena, na sua totalidade, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas emoções. Isto é a onisciência de Deus, o saber todas as coisas. Deus, por ser onisciente, ele sonda Davi, ele o examina, ele o conhece de forma plena. No verso 2, continua a nos dizer assim: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Conhece o meu assentar e o meu levantar. Davi está dizendo que todas as vezes ao dia que ele se senta, o Senhor sabe disto. Quando ele se levanta, o Senhor também sabe, porque o Senhor tudo sabe sobre ele, o Senhor tudo conhece, o Senhor tem toda a ciência sobre a sua vida. E que a distância não é um empecilho para o conhecer de Deus. A distância não é um empecilho para o saber de Deus. Por isso ele fala, de longe entendes o meu pensamento. Deus sabe o que Davi estava pensando. No verso de número 3, está escrito assim: cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Quando Davi está dizendo que Deus cerca o seu andar e o seu deitar, ele está dizendo que Deus o acompanha durante o dia e durante a noite. Deus sabe todas as suas ações durante o período do dia, quando ele está trabalhando, e todas as suas ações durante o seu período de descanso. Por isso ele diz assim: cercas o meu andar e o meu deitar. É um trocadilho a respeito do que se faz ao dia e do que se faz à noite. Deus sabe tudo sobre a vida de Davi e ele reconhece isso. Conhece todos os meus caminhos. Quando Davi está dizendo que o Senhor conhece todos os seus caminhos, ele está dizendo que o Senhor sabe tudo o que houve, o que aconteceu, tudo o que acontece e tudo que ainda vai acontecer a respeito da sua pessoa. Deus sabe todos os seus caminhos, Deus sabe todos os seus trajetos, sabe todos os seus pensamentos, todas as suas escolhas, tudo o que se passa com a vida do rei, Deus o sabe. Por quê? Porque ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento. No verso de número 4 está escrito: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. O verso de número 4 vem nos trazer a ideia de que antes que Davi viesse pronunciar algo, antes que Davi viesse falar algo, o Senhor já sabia os seus pensamentos.
O Senhor já sabia as suas imaginações, o Senhor já sabia o que ele haveria de dizer. E por que sabia? Porque o Senhor é onisciente. E dentro da onisciência de Deus, aqui entra também um outro atributo, que é a presciência de Deus. O que é a presciência? Pré, antes, ciência, conhecimento. O Senhor conhece antes de acontecer. Deus não precisa esperar acontecer para saber. Ele não precisa ver tornar-se história para ele saber. Ele sabe antes mesmo de acontecer. Ele é presciente. Por isso, quando antes mesmo de Davi abrir sua boca para falar, Deus já sabia o que ele haveria de pronunciar, porque dentro da onisciência de Deus, ele também é presciente. Ele conhece absolutamente todas as coisas. Verso de número 6, na verdade o 5 ainda, Davi continua dizendo assim: Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. O conhecimento de Deus, ele é tão grande que Davi, ele sente-se cercado de todos os lados. Ele sente-se vigiado de todas as formas, porque Deus tudo sabe sobre ele. Esse é o conhecimento de Deus a respeito do homem, a respeito dos seres viventes na terra. O verso de número 6, Davi fica maravilhado, ele fica extasiado diante da ciência de Deus, do conhecimento de Deus. E contemplando então o conhecer de Deus, o saber de Deus, Davi, ele chega à conclusão de que ele é pequeno demais. Está escrito assim: tal ciência ou tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Contemplando o saber de Deus, contemplando o conhecer de Deus, contemplando o agir de Deus, Davi, ele fica extasiado, ele fica maravilhado e ele diz: é uma ciência tão elevada que eu não posso alcançar. Ele reconhece a grandeza de Deus frente à sua pequenez, frente à sua insignificância. Deus é grande, Rei, Supremo, Soberano sobre todas as coisas. E quando nós meditamos na pessoa de Deus, nos seus atributos, nós ficamos maravilhados e extasiados. Nós ficamos sobremaneira tomados pela glória de Deus, por intermédio da atmosfera, da sua beleza, da sua majestade e de tudo aquilo que Ele é para as nossas vidas. Davi encontrava-se nesse momento dessa forma, maravilhado, extasiado pela glória dos atributos de Deus. Deus sabe todas as coisas. O nosso tempo já foi embora, mas para concluir a respeito do primeiro atributo encontrado no Salmo 139, a onisciência de Deus, eu quero apenas aqui trazer a ideia de que nada está oculto aos olhos do Senhor. O escritor aos Hebreus vai dizer que antes todas as coisas estão nuas e patentes ante os olhos daquele que tudo criou. Deus sabe mais da sua vida do que você mesmo pode saber. Deus sabe exatamente todas as coisas. Deus abençoe a sua vida e que nós possamos prosseguir no segundo vídeo assim, meditando a respeito sobre os atributos de Deus. Fique com Deus.